Era um lindo dia de verão na floresta. O sol brilhava forte, as folhas das árvores balançavam suavemente com a brisa, e a cigarra estava mais feliz do que nunca. Sentada em um galho alto, ela cantava e dançava, enchendo a floresta com sua melodia. Enquanto isso, a formiga trabalhava sem descanso, carregando grãos, folhas e pedacinhos de comida para sua casa subterrânea. A cigarra, curiosa, olhava para a formiga e perguntava: "Ei, formiga, por que você está tão ocupada? O dia está lindo, vem cantar comigo." A formiga parava por um instante e com um sorriso paciente respondia: "Estou me preparando para o inverno. Quando o frio chegar, não haverá mais nada para comer e quero estar pronta." A cigarra ria: "Inverno? Ah, isso ainda está muito longe. Você deveria aproveitá-lo agora." E assim, o verão passou com a cigarra se divertindo e a formiga trabalhando. Então, o tempo mudou. O céu ficou cinza, as folhas caíram e o frio tomou conta da floresta. O inverno havia chegado, trazendo neve, ventos fortes e a falta de alimento. A cigarra, que passou todo o verão cantando, agora estava em apuros. Sem comida e tremendo de frio, ela vagava pela floresta, procurando algo para comer, mas não havia nada. Com fome e desespero, ela lembrou-se da formiga. "A formiga tem uma casa cheia de comida", pensou a cigarra. Sem hesitar, ela foi até lá e bateu na porta. Quando a formiga abriu, a cigarra, envergonhada, pediu: "Por favor, formiga, você pode me ajudar? Estou com fome e não tenho nada para comer." A formiga olhou para ela, surpresa, e perguntou: "Mas o que você fez durante todo o verão?" A cigarra abaixou a cabeça e respondeu: "Eu cantei. Cantei e me diverti o verão inteiro." A formiga, com um tom firme, mas gentil, disse: "Bem, cigarra, enquanto você cantava, eu trabalhava para garantir que teria o que comer neste inverno. Agora, não tenho como dividir o que guardei, porque preciso disso para sobreviver. É como dizem, quem canta no verão precisa dançar no inverno." A cigarra ficou triste, mas sabia que a formiga estava certa. Foi um momento de reflexão e aprendizado para ela. Naquele dia, a cigarra prometeu a si mesma que, no próximo verão, iria se esforçar para estar preparada quando o inverno chegasse. E assim termina essa história, crianças. A cigarra aprendeu uma lição importante. O que fazemos hoje impacta diretamente o nosso futuro. Trabalhar e planejar é essencial para garantir que estaremos prontos para os desafios da vida. Mas isso não significa que não podemos nos divertir. O equilíbrio entre responsabilidade e alegria é o que nos faz crescer. E agora, pense bem. Você está plantando suas sementes para o futuro? Lembre-se, quem se esforça hoje, colhe os frutos amanhã. Era uma vez um camponês e sua esposa que viviam em uma pequena e simples cabana, cercada por campos férteis e animais que lhes ajudavam na lida diária. Eles eram trabalhadores e honestos, mas, como qualquer pessoa, sonhavam com uma vida mais confortável. Certo dia, algo extraordinário aconteceu. Uma de suas galinhas botou um ovo de ouro. No começo, o casal não acreditou no que estava vendo. O camponês examinou o ovo e ele era sólido e brilhante, puro ouro. Imediatamente, eles levaram o ovo ao mercado, onde receberam uma fortuna por ele. A notícia rapidamente se espalhou, mas os camponeses, temendo atrair ladrões, decidiram manter a galinha protegida e continuar vendendo seus ovos em segredo. Dia após dia, a galinha cumpria sua rotina, botando um ovo de ouro ao amanhecer. O casal vivia bem, comprava roupas melhores, consertava a cabana e até planejava uma pequena horta ornamental. Mas, com o passar do tempo, a ganância começou a corroer seus corações. Certa noite, a esposa disse: "Se essa galinha bota um ovo de ouro por dia, imagine quanto ouro deve ter dentro dela." O camponês hesitou. "É verdade, mas será que vale a pena? Temos tudo de que precisamos agora." "Temos." A esposa retrucou. "Imagine quanto poderíamos ter de uma vez só."
Não precisaríamos mais esperar. Poderíamos ser os mais ricos da aldeia. Essas palavras ficaram na mente do camponês. Na manhã seguinte, enquanto segurava o ovo dourado nas mãos, ele tomou uma decisão. Era hora de ver o que havia dentro daquela ave. Com o coração dividido entre expectativa e o remorso, o camponês pegou a galinha e a colocou sobre a mesa da cozinha. Sua esposa segurava uma faca. Mas, antes de sacrificar o animal, a galinha soltou um cacarejo estranho, como se pressentisse o que estava para acontecer. Quando finalmente abriram a galinha, ficaram chocados. Dentro dela, não havia nada diferente das demais galinhas. O silêncio tomou conta do ambiente, e o camponês falou, incrédulo. "O que fizemos?" murmurou ele, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. "Perdemos tudo." Por semanas, o casal lamentou sua decisão. A rotina voltou a ser como antes, mas sem o conforto que os ovos de ouro lhes proporcionavam. Eles trabalharam duro, mas a vida já não parecia tão promissora. Então, certo dia, enquanto caminhava pelos campos, a camponesa encontrou algo curioso, uma pequena pilha de grãos dourados, brilhando sob a luz do sol. Ela os recolheu e mostrou ao seu marido. "Talvez isso seja um presente da galinha, ou um sinal para aprendermos com nossos erros." O casal plantou os grãos, esperando que fossem trigo comum. Mas, para sua surpresa, na colheita, cada espiga tinha um brilho dourado. O trigo não era de ouro puro, mas sua aparência incomum atraiu mercadores de longe, que pagavam fortunas para obter as sementes. Com isso, o casal reconstruiu sua vida. Eles nunca mais ficaram ricos como antes, mas aprenderam a valorizar o que tinham e a não deixar a ganância cegá-los novamente. Moral da história: a insensatez e a ganância podem botar tudo a perder, mas a vida sempre oferece oportunidades para recomeçar, se aprendermos com nossos erros. Era uma tarde ensolarada em uma floresta cheia de vida, onde o ar era fresco e o som dos pássaros preenchia o ambiente. No meio dessa paisagem, uma raposa vagava com o estômago roncando, procurando algo para comer. Ela caminhava entre as árvores quando, de repente, seu olhar foi capturado por uma videira carregada de uvas roxas, brilhando sob a luz do sol. As frutas pareciam suculentas e perfeitas, e só de olhar, a raposa já sentia água na boca. "Essas uvas são exatamente o que eu preciso. Que sorte eu tive de encontrá-las!" exclamou, com os olhos fixos no objetivo. Determinada a saborear aquelas uvas, a raposa começou a planejar como alcançá-las. Com muita confiança, a raposa deu seu primeiro salto, mas as uvas estavam em um galho alto, fora de alcance. "Talvez eu precise de mais impulso", pensou, recuando alguns passos antes de dar outro salto, dessa vez com toda a força que tinha. Porém, novamente, suas patas mal chegaram perto das frutas. Mais uma vez, as uvas permaneceram inalcançáveis. Cada tentativa parecia apenas aumentar a distância entre ela e o que desejava. Apesar de toda sua determinação, a raposa começou a sentir o cansaço tomando conta de seu corpo, mas ela ainda não estava pronta para desistir. Após diversas tentativas frustradas, a raposa finalmente parou para recuperar o fôlego. Suas patas estavam cansadas, seu corpo suado, e a fome começava a ser substituída por uma sensação amarga de frustração. Olhando novamente para as uvas, que pareciam ainda mais distantes, ela suspirou fundo e disse alto: "Sabe, essas uvas provavelmente estão verdes. Aposto que nem estão doces. Devem ser azedas e podem até estragar meus dentes. Quem é que quer comer uvas assim de qualquer maneira?" Com essas palavras, ela virou as costas e começou a se afastar, tentando convencer a si mesma de que nunca quis as uvas de verdade. Enquanto caminhava pela floresta, a raposa olhava para frente, tentando não pensar no que havia acontecido. Mas, no fundo, ela sabia que não havia conseguido as uvas, e aquilo a incomodava. A moral dessa história é simples e poderosa. Às vezes, quando não conseguimos alcançar algo, preferimos desvalorizá-lo para não admitir nossa falha. No entanto, é importante reconhecer nossas limitações e aprender com elas, pois é assim que crescemos e nos tornamos mais fortes.
Afinal, o esforço e a persistência são fundamentais para alcançar nossos objetivos. Em uma manhã tranquila, em um pequeno vilarejo, um cão caminhava pelas ruas com um pedaço suculento de carne preso firmemente entre os dentes. Ele estava visivelmente satisfeito, pois havia conquistado aquele alimento com esforço e agora procurava um lugar calmo para saboreá-lo. O sol brilhava no céu, os pássaros cantavam, e tudo parecia perfeito. Conforme o cão andava, o aroma da carne fazia seu estômago roncar, aumentando ainda mais sua vontade de se deliciar. Então, ele se aproximou de um riacho de águas cristalinas. O cenário era encantador. O riacho refletia o céu azul, criando uma paisagem de tirar o fôlego. Ao chegar à beira da água, o cão parou para descansar e observou o riacho. Foi então que algo chamou sua atenção. Ele viu o reflexo da carne que carregava, mas, para ele, parecia muito maior e mais suculenta do que o pedaço real que tinha em sua boca. Curioso e encantado, o cão começou a imaginar como seria delicioso aquele pedaço maior. Sua ganância foi crescendo, e ele pensou: esse é o pedaço que eu deveria ter. Não posso deixá-lo escapar. Ele olhou fixamente para o reflexo na água, sem perceber que estava sendo enganado por uma ilusão. Impulsionado por sua vontade de ter mais, o cão decidiu agir. Sem pensar duas vezes, ele abriu a boca para soltar o pedaço de carne que já tinha e tentou agarrar o reflexo que via na água. No entanto, no momento em que soltou o pedaço verdadeiro, ele caiu no riacho e foi rapidamente levado pela correnteza. O cão mergulhou o focinho na água, tentando desesperadamente alcançar o pedaço maior, mas tudo o que conseguiu foi se molhar. Confuso, ele olhou para a água e, então, percebeu que não havia nada ali, apenas o reflexo ilusório. Ele havia perdido não só o reflexo, mas também o pedaço real que possuía. O cão voltou para a margem do riacho, cabisbaixo e desapontado consigo mesmo. Sentou-se, com o olhar fixo no riacho, enquanto refletia sobre o erro que havia cometido. Ele percebeu tarde demais que sua ganância o havia levado a perder algo valioso que já era seu. A lição era clara: querer mais do que podemos alcançar pode nos fazer perder tudo o que já temos. Moral da história: a ganância pode ser nossa perdição. Valorize o que está em suas mãos, e não arrisque o certo pelo incerto. Era uma vez um galo que vivia em um pacato terreiro, no coração de uma pequena fazenda. Como todos os dias, ele cumpria sua rotina matinal, ciscar o solo em busca de alimento. Ele não era um galo comum. Observador e curioso, o galo tinha o hábito de prestar atenção a tudo ao seu redor, o que o tornava uma espécie de guardião do terreiro. Ele sempre sabia onde estavam os melhores grãos e as poças d'água mais frescas. Certa manhã ensolarada, enquanto o galo ciscava a terra seca em busca de algo para comer, algo inesperado chamou sua atenção. Um pequeno brilho escapava por entre a poeira do solo. Intrigado, ele bicou o local com cuidado até desenterrar o que parecia ser uma pedra muito brilhante. Quando a limpou com o bico, percebeu que era uma pérola magnífica, de um brilho que parecia mágico. O galo olhou para a pérola por alguns instantes. Ela era realmente impressionante, refletindo as cores do céu em tons suaves de azul e dourado. Ele virou a cabeça para um lado e depois para o outro, analisando a joia como se tentasse compreender seu valor. Depois de refletir por um momento, disse: "Ó linda e preciosa pedra, que reluz com tanta graça, mesmo aqui, neste chão poeirento. Fosse você encontrada por um humano, como um joalheiro, uma dama vaidosa ou até um mercador ganancioso, certamente seria recebida com grande entusiasmo. Mas, para mim, de que me serve sua beleza? Não posso comê-la, e ela não saciará minha fome. Prefiro algo mais simples, como um grão, uma migalha ou um pequeno verme." Dito isso, ele deixou a pérola de lado e voltou a ciscar o chão, aparentemente alheio ao grande tesouro que havia acabado de ignorar, mas percebeu algo estranho. Outros animais do terreiro começaram a cochichar entre si, olhando em direção ao local onde a pérola havia sido deixada. A galinha mais velha, conhecida por suas histórias sobre o mundo além da fazenda, aproximou-se do galo e disse: "Você sabe o que encontrou, não sabe?"
Aquela pérola poderia comprar comida para todo o terreiro por anos. Poderia até garantir que nunca mais precisássemos trabalhar tão duro. O galo respondeu calmamente. Pode ser verdade, mas eu não sei negociar, nem sei o que fazer com uma joia. De que me adianta algo tão valioso se não posso transformá-lo no que realmente preciso? A galinha balançou a cabeça, frustrada, enquanto outros animais começaram a murmurar. A pérola tornou-se o centro de atenções no terreiro, com cada animal propondo o que poderia ser feito com ela. Alguns sugeriam vendê-la aos humanos da fazenda, enquanto outros achavam melhor escondê-la para que ninguém mais soubesse de sua existência. Enquanto discutiam, o dono da fazenda apareceu. Ele notou o alvoroço e aproximou-se curioso. Quando viu a pérola, ficou extasiado. Essa joia é rara e preciosa, exclamou. Com ela, posso conseguir riquezas que jamais imaginei. Sem pensar duas vezes, o fazendeiro pegou a pérola e levou-a para sua casa. Os animais ficaram em silêncio, observando enquanto o fazendeiro se afastava. O galo, no entanto, apenas deu de ombros e voltou a ciscar. Quando questionado pela galinha velha sobre sua calma, ele respondeu: não precisamos da pérola para sobreviver. Tudo o que precisamos está aqui, na terra, ao nosso redor. A ganância deles só trará confusão. E o galo estava certo. Poucos dias depois, o fazendeiro vendeu a pérola por uma grande quantia de dinheiro. Porém, em vez de usar o dinheiro para melhorar a fazenda, ele gastou tudo em festas e luxos na cidade. Com o tempo, a fazenda começou a decair, e o fazendeiro teve que vender parte de suas terras para pagar suas dívidas. Os animais, que antes sonhavam com as promessas da riqueza, perceberam que o galo tinha razão. A pérola, apesar de valiosa, não trouxe felicidade ou prosperidade para ninguém. No fim, o galo continuou sua vida simples, ciscando em busca de alimento, enquanto os outros aprenderam uma valiosa lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Moral da história: o valor das coisas é subjetivo. O que é importante para uns pode ser inútil para outros. Muitas vezes, aquilo que parece grandioso pode trazer mais problemas do que soluções. Em uma floresta ensolarada, um majestoso leão repousava tranquilamente em uma clareira, cercado pela brisa suave e o som dos pássaros ao longe. Enquanto isso, um pequeno ratinho, curioso e cheio de energia, corria e brincava por ali, admirando a imensa figura do rei da selva. Sem perceber o perigo, o ratinho acabou pulando sobre o leão, acordando de seu sono. O leão abriu seus olhos dourados e, em um movimento rápido, capturou o pequeno rato com suas poderosas garras. Assustado, o ratinho começou a implorar por sua vida. Por favor, grande leão, me perdoe. Eu não queria te incomodar. Se você me deixar ir, prometo que um dia poderei retribuir sua bondade. O leão, surpreso com a coragem e as palavras do pequeno animal, soltou uma risada. Você, me ajudar? Não seja tolo, ratinho. Mas hoje vou deixar você viver. Vá embora. Com isso, ele abriu sua pata e deixou o ratinho escapar. Alguns dias depois, o leão caminhava confiante pela floresta, quando de repente caiu em uma armadilha feita por um caçador que andava por perto. A grande rede se fechou sobre ele, imobilizando suas patas e prendendo-o firmemente. Por mais que tentasse se libertar, sua força não era suficiente para romper as cordas resistentes. Rugindo alto, ele tentou chamar por ajuda, mas os outros animais, com medo do caçador, ficaram escondidos. No entanto, o pequeno rato, que estava longe, ouviu os rugidos e reconheceu a voz de quem havia poupado sua vida. Sem hesitar, ele correu o mais rápido que pôde em direção ao som, decidido a ajudar o amigo que um dia foi misericordioso. Chegando ao local, o ratinho encontrou o leão preso, suas garras imensas incapazes de se livrar da armadilha. O leão olhou para ele com olhos de cansaço e desespero, mas não parecia acreditar que o pequeno animal poderia fazer algo. Ainda assim, o rato começou a trabalhar. Usando seus dentes afiados, ele começou a roer as grossas cordas da rede. O trabalho era lento e cansativo, mas o rato não desistiu. Ele sabia que cada fio rompido era um passo para a liberdade de seu amigo gigante. O leão, que no início havia duvidado, começou a observar com admiração o esforço e a determinação do ratinho. O tempo passou, mas finalmente, com uma mordida final,
O último fio se rompeu, e o leão ficou livre. O leão se levantou, balançando a juba e sentindo a liberdade mais uma vez. Ele olhou para o rato, agora pequeno como sempre, mas com um coração enorme aos seus olhos. Você salvou minha vida, disse o leão, com uma voz cheia de gratidão. Eu jamais imaginei que alguém tão pequeno pudesse fazer algo tão grande. Subestimei sua força e coragem, e hoje aprendi uma lição valiosa. O ratinho sorriu e respondeu com humildade: você me poupou quando eu precisei, e hoje foi minha vez de ajudar. Todos nós temos algo a oferecer, grande ou pequeno. A floresta voltou à sua paz habitual, agora enriquecida pela lição de que a bondade e a coragem podem vir de onde menos se espera. Moral da história: ninguém deve ser subestimado, e cada ato de bondade pode fazer uma grande diferença. In the heart where the whispers call, golden sands roll and ancestors fall, underneath the baobab tree. Life dances wild, so wild and free. Oh, rise with the sun, let the spirits guide through valleys and mountains where the wild things thrive. With the beat of the drums, feel the earth's embrace. In this land of the brave, we find our place. Num dia tranquilo, um pequeno córrego serpenteava pelo bosque. Suas águas cristalinas refletiam o céu e o som suave completava a paz daquele lugar. Por entre as árvores, um lobo faminto surgiu, seu pelo desgrenhado e olhos penetrantes denunciando a fome que sentia. Ele desceu até o riacho, inclinando-se para beber a água fresca enquanto seus olhos atentos sondavam a paisagem em busca de algo que pudesse saciar sua fome. Mais abaixo, o som de passos leves chamou sua atenção. Um jovem cordeiro, com a pelagem branca e macia como nuvens, aproximava-se do riacho. Ele olhou para os lados, cauteloso, antes de abaixar-se para beber a água. Era ainda inexperiente e desconhecia os perigos daquele bosque. O lobo viu imediatamente, e seus instintos predatórios despertaram. Ele precisava de um motivo para atacar, e, mais do que isso, um pretexto para justificar sua crueldade. Como ousas roubar a água onde bebemos? Rugiu o lobo, aproximando-se lentamente do cordeiro. Sua voz grave ecoava com ameaça. O cordeiro levantou a cabeça, os olhos arregalados de surpresa e medo. Senhor lobo, não quero roubar nada. Eu estou abaixo de você no riacho, e a água que bebo já passou por onde você está. Não poderia sujá-la. A resposta calma e lógica do cordeiro deixou o lobo irritado. Ele precisava de outro motivo. Então por que você está me insultando com sua presença? Sei que o seu pai me ofendeu há 6 meses. O cordeiro franziu a testa, confuso, mas respondeu educadamente: com todo respeito, senhor, isso não é possível. Eu só nasci há 3 meses. Não poderia ter culpa disso. O lobo rosnou, exibindo os dentes afiados. Se não foi seu pai, foi você, ao destruir o meu campo com seu pasto. Mas eu ainda nem tenho dentes para mastigar, senhor lobo, replicou o cordeiro, com voz trêmula, recuando lentamente. O lobo sabia que suas desculpas eram frágeis, mas sua fome falava mais alto. Ele se preparou para o ataque, agachando-se com os músculos tensos, quando o som de galho se partindo interrompeu o momento. Ambos olharam em direção ao barulho. Das sombras, surgiu um pastor com seu fiel cão de guarda. O pastor, com olhos atentos, percebeu a situação. Ele segurava um bastão firme em suas mãos, enquanto o cão rosnava ferozmente para o lobo. O lobo hesitou, ciente de que enfrentaria mais do que um pequeno cordeiro indefeso. Afaste-se do meu rebanho, gritou o pastor, avançando com passos decididos. O lobo sabia que a chance de escapar ileso era pequena. Ele rosnou uma última vez para o cordeiro, como se dissesse: isso ainda não acabou. Com um salto ágil, desapareceu entre as árvores. O cordeiro, tremendo, olhou para o pastor com gratidão. Ele sabia que seu destino teria sido trágico se não fosse pelo resgate. O pastor pegou o cordeiro nos braços,
acariciando sua lã macia para acalmá-lo. Após o incidente, o pastor reflete sobre o ocorrido. O lobo sempre encontra um pretexto para atacar. É sua natureza. Mas o mundo é assim. Nem sempre a verdade ou a lógica podem salvar-nos dos perigos. É por isso que devemos sempre estar atentos e protegidos. Ele aprendeu uma lição importante. Às vezes, o mal não precisa de razão. Ele age por sua própria natureza. Moral da história: nem sempre a verdade basta para enfrentar a crueldade. Estar vigilante e buscar proteção é essencial para sobreviver em um mundo onde a força, muitas vezes, fala mais alto. Era uma vez um jovem pastor que levava suas ovelhas para pastar na serra. Ele era um rapaz travesso, sempre em busca de diversão. Certo dia, para se entreter e chamar a atenção dos aldeões, o pastor gritou: "Lobo! Lobo!" Ouvindo os gritos, os camponeses deixaram tudo o que estavam fazendo e correram para ajudar. Mas, ao chegarem lá, perceberam que não havia lobo nenhum. O pastor apenas ria, satisfeito com sua brincadeira. Nos dias seguintes, ele repetiu a mesma travessura. "Lobo! Lobo!" Ele gritava. E, mais uma vez, os aldeões corriam em sua direção, apenas para descobrir que não passava de outra mentira. Os camponeses começaram a se irritar, mas o pastor não parecia se importar. Ele achava aquilo tudo muito divertido. Então, certa tarde, enquanto o pastor cuidava do rebanho, um lobo de verdade apareceu. Ele era grande, com olhos ferozes, e começou a atacar as ovelhas. Desesperado, o pastor gritou com toda sua força: "Lobo! Lobo! Por favor, me ajudem!" Mas, desta vez, os aldeões ignoraram seus gritos. Pensaram que era apenas mais uma de suas brincadeiras. O lobo pôde atacar à vontade, e o pastor perdeu muitas ovelhas. Quando voltou à aldeia, reclamando e chorando, o homem mais velho e sábio olhou nos olhos e disse: "Quem mente constantemente não será acreditado quando falar a verdade." Moral da história: se mentirmos muitas vezes, nos tornamos pessoas que não são dignas de confiança e os outros param de acreditar em nós, mesmo quando falamos a verdade. Em um dia ensolarado, um grande touro caminhava tranquilamente próximo a uma lagoa. Ele era forte, imponente, e sua presença chamava a atenção de todos ao redor. Enquanto o touro passava, uma pequena rã, que estava sentada à beira da lagoa, o observava atentamente. Ela se sentiu tomada pela inveja ao perceber o quanto o touro era grande e forte. "Eu também quero ser grande como ele", pensou a rã. Determinada, a rã começou a se inflar com ar. Ela puxava o máximo de vento que conseguia, enchendo seu corpo. Após um tempo, perguntou às outras rãs: "Agora estou tão grande quanto o touro?" As rãs disseram que ela ainda estava longe disso. A rã não desistiu. Ela inflou-se mais uma vez, agora com ainda mais força. Sua pele esticava tanto que parecia que ia romper. Mas mesmo assim, ainda não se aproximava do tamanho do touro. Insatisfeita e determinada a alcançar o tamanho do touro, a rã tentou mais uma vez, inflando-se como nunca antes. Mas dessa vez, ela foi longe demais. Seu corpo não aguentou tanta pressão e acabou explodindo. Essa história nos ensina algo importante. Quando nos comparamos e competimos com os outros, esquecendo de aceitar quem somos, acabamos nos prejudicando. A verdadeira força está em aceitar nossas qualidades e limitações. Moral da história: o fato de competirmos e nos compararmos com os outros, ao invés de nos aceitarmos, sempre acaba nos prejudicando. Em uma manhã ensolarada, no coração de uma floresta vibrante, a tartaruga e a lebre se encontraram em uma clareira cheia de vida. Os dois começaram uma discussão animada sobre quem era mais rápida. A lebre, com sua energia contagiante e muita confiança, ria da lentidão da tartaruga. "Eu sou o animal mais rápido da floresta. Nem faz sentido você querer competir comigo?" provocava a lebre com um sorriso debochado.
A tartaruga, calma e tranquila, respondeu: pode ser que eu não seja rápida, mas com esforço e perseverança eu posso vencer. Intrigada e provocada pela resposta, a lebre sugeriu uma corrida para provar quem era realmente superior. A tartaruga aceitou o desafio e os dois marcaram o grande evento, atraindo a atenção de todos os animais da floresta, que estavam curiosos para ver como aquilo terminaria. No dia da corrida, o clima de expectativa tomou conta da floresta. Os animais se reuniram, formando um círculo animado ao redor do ponto de partida. O guaxinim deu o sinal de largada e a lebre disparou como um raio, deixando todos impressionados com sua velocidade. A tartaruga, porém, começou devagar, dando passos lentos e constantes. Ela não parecia preocupada com a enorme distância que a separava da lebre. Enquanto corria, a lebre olhava para trás, rindo da tartaruga que mal havia avançado. Isso vai ser fácil demais, pensou. Confiante, ela encontrou uma árvore com sombra no caminho, se deitou confortavelmente e adormeceu, certa de que a vitória era garantida. Enquanto isso, a tartaruga seguia em frente, passo a passo, sem parar, mantendo seu foco na linha de chegada. Com o passar do tempo, a tartaruga continuava sua caminhada determinada, enquanto a lebre dormia profundamente, alheia ao que estava acontecendo. Conforme a tartaruga se aproximava da linha de chegada, os animais começaram a perceber que algo surpreendente estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que a lebre acordou, bocejando e se espreguiçando. Quando olhou ao redor e viu a tartaruga quase alcançando o final, ela entrou em pânico. "Como isso é possível?", exclamou, antes de sair em disparada, correndo com todas as suas forças para tentar alcançar a tartaruga. A lebre corre rápido, mas o ritmo constante da tartaruga a mantém à frente. Finalmente, a tartaruga cruza a linha de chegada, enquanto a lebre chega logo em seguida, mais tarde demais. A floresta explode em aplausos para a tartaruga, que é recebida como uma verdadeira campeã. A lebre, ofegante e envergonhada, admite: "Você venceu porque nunca desistiu, enquanto eu fui preguiçosa e confiei demais em mim mesma." A tartaruga, com um sorriso sereno, responde: "A persistência e o foco podem superar qualquer obstáculo." Os animais comemoram juntos a vitória da tartaruga, reconhecendo o valor do esforço constante. Seja como a tartaruga, persistência e dedicação sempre levam mais longe. Não importa o quão devagar você vá, o importante é nunca desistir.